Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui. Uma coisa que eu só esqueci de falar, que quando a gente está tratando de valores, né, de assíntotas, seja uma assíntota vertical, seja uma assíntota horizontal, né, é quando você tem neste caso vai ser uma assíntota horizontal mesmo, tá bom? É quando eu tenho um determinado valor que ele tende a um infinito, seja um infinito positivo, seja um infinito negativo, tá bom? Eu vou tender a um determinado valor L, tá bom? Assim como no infinito positivo, assim como no infinito negativo. Beleza, minhas? Então, vamos lá. Então, veja que aqui eu estou tendendo a um determinado valor, tá? Eu não estou tendendo a um infinito, eu estou tendendo a um determinado valor. Então, um pouquinho diferente de uma assíntota vertical, por exemplo. Então, vamos lá. Então, uma coisa que é bem interessante da gente falar é quando nós temos denominadores que eles tendem ao infinito. Então, eu tenho uma função que é a função mais simples que eu posso colocar, que é x tendendo ao infinito, infinito positivo, de 1 sobre x, por exemplo, e eu tenho o limite de x tendendo a menos infinito, né, de 1 sobre x também. Conforme o meu x aqui nessa de cima, e veja que é só a questão do denominador, tá bom? Eu não estou entrando em outras partes, é só a questão do denominador mesmo. Conforme eu vou tendendo o meu valor ao infinito, conforme eu vou tendendo o meu valor, ele vai aumentando esse bendito desse valor, o meu denominador vai acontecendo o quê? Meu denominador vai aumentando e o meu número de cima continua igual, a divisão vai ficar menor. Então eu vou ter um número cada vez menor. Só que um número cada vez menor tendendo a zero. Acho que eu nem preciso explicar por quê, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 20, 0,05. Ou 1 dividido por 10, por exemplo. Ou 1 dividido por 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, seja lá o que for. Aqui, mesmo eu tendendo para números infinitos negativos, tá bom? Então, conforme ele vai se tornando número, ele vai vindo daqui, ele vai tendendo infinitamente para a esquerda, eu vou seguindo o x infinitamente para a esquerda, mas de qualquer forma ele vai se aproximar infinitamente de zero. Até que vai chegar uma hora que vai ser indiscernível o valor que o 0, menos 0,99999 alguma coisa, né, do 0,0000001, por exemplo, do nosso zero. Belezinha? Ele sempre vai tender a zero, seja no número positivo, seja no negativo, tá bom? Infinito positivo, infinito negativo. E isso influencia que nós podemos usar essa expressão para realizarmos alguns cálculos, por exemplo. Então a gente pode tratar disso, por exemplo, se nós fizermos uma função mais ou menos assim, ó, limite, né, de x tendendo ao infinito, neste caso nós vamos estar tratando de infinito positivo, aí eu vou ter aqui 3x ao quadrado mais, né, eu posso colocar até um número diferente daqui do livro, eu posso colocar, sei lá, 5x ao quadrado menos 2x mais 3 sobre 2x ao quadrado menos ou mais 11x mais 7. Beleza? Isso daqui. Quando nós estamos tratando desse jeito, nós temos dois polinômios. Só que aqui, ambos os polinômios, se nós formos colocar eles de forma isolada, ambos estão tendendo ao infinito, tá bom? Só que assim, tendendo ao infinito, isso não quer dizer que eu queira pegar o valor, simplesmente vou transformar isso daqui numa assíntota vertical e já era, tá? Não é exatamente esse ponto. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos isolar alguns valores com algumas operações algébricas para podermos saber quando é que ele está tendendo para algum lugar aqui, que isso aqui é uma assíntota horizontal, tá bom? Então como que a gente faz? A gente pega o nosso numerador e o nosso denominador e fazemos o quê? Nós dividimos ambos os lados pela maior potência, né? Pelo maior valor do nosso polinômio. Então eu digo o polinômio do numerador e o polinômio do denominador. Qual que é o maior? O maior é o x ao quadrado. Então eu vou ter aqui um limite de x tendendo ao infinito positivo, tá bom?
Aí eu vou ter aqui 5x ao quadrado menos 2x mais 3 sobre x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado mais 11x mais 7, né? Que aí eu deixo ambos os lados iguais nessa forma. Então eu tenho aqui 2x ao quadrado mais 11x mais 7 dividido por x ao quadrado. Partindo disso, eu posso fazer o quê? Aí depois disso eu simplesmente divido ambos os lados. Eu realmente vou dividir tudo isso por x ao quadrado. Beleza? Simples assim. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o limite de x tendendo ao infinito. E olha só que legal como é que fica. Aí eu vou dividir x ao quadrado por isso daqui. Estou dividindo x ao quadrado por x ao quadrado. Então eu vou ter 5 menos 2 dividido por x, pois eu tenho x aqui, eu divido por x ao quadrado, me sobra x, mais 3 sobre x ao quadrado. Exatamente isso, eu simplesmente só transformei aqui, que era uma fração, eu deixei todo mundo com denominadores diferentes, tá bom? E vai ser sobre aqui a mesma coisa, eu vou ter 2 mais 11 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. Ok? Ok. Partindo disso, eu posso utilizar das outras propriedades dos limites que eu já disse em vídeos anteriores, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente sabe, eu espero que vocês já tenham visto a questão da propriedade dos limites, que no fim da conta eu vou ter o quê? Eu vou isolar ambos os lados com limites tendendo ao infinito. Então, isso daqui eu vou isolar, isso daqui eu vou isolar, e ambos os dois eu vou ter um limite tendendo ao infinito aqui e um limite tendendo ao infinito aqui. Limite tendendo ao infinito no numerador e limite tendendo ao infinito no denominador. Logo depois disso, eu vou tratar o quê? Eu vou isolar os limites, né, dos meus valores. Então, o 5 vai tender ao limite infinito, o 2 sobre x aqui tendendo ao limite infinito também. Então, isso daqui vai tender ao limite infinito, isso daqui vai tender ao limite infinito, isso daqui também, isso daqui também, isso daqui também. Só que nós estamos tratando de constantes aí no meio. Constantes, assim como o nosso x, o 5 e assim como o nosso 2, não são influenciados por limites. Então, se eu tenho um limite de x tendendo a A, seja esse A infinito, de um valor constante, é minha constante. Não tem problema nenhum. E agora vocês podem ver que vamos ter exatamente essa situação, né? Perdão, eu não coloco limite aqui. No fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter um limite de x tendendo ao infinito de 5 menos o limite, né? Menos o limite de x tendendo ao infinito de 2 sobre x menos, mais o limite de x tendendo ao infinito de 3 sobre x ao quadrado sobre a mesma coisa eu escrevi embaixo. Então eu vou ter aqui o limite de x tendendo ao infinito de 2 menos o limite de x tendendo ao infinito de 11 sobre x mais o limite, aqui é mais também, tá? Perdão que eu errei aqui, mais o limite de x tendendo ao infinito, aqui não é tendendo a 2, aqui é tendendo ao infinito de o quê? De 7 sobre x ao quadrado. Partindo disso, e partindo da nossa denominação lá em cima, que se eu tenho um valor ao qual o meu denominador tende ao infinito, o meu valor tende a zero, o limite dele é zero, tá bom? Então o que eu faço? Eu simplesmente transformo estes números aqui em zero, porque afinal de contas eu não preciso ter exatamente 1, eu posso ter qualquer valor aqui em cima, só que se meu denominador ele tende ao infinito positivo ou negativo, ele vai tender a zero de qualquer jeito, tá bom? Então a gente está tratando de números muitíssimo altos e aqui nós não estamos tratando, né? A gente está ignorando o zero, porque afinal de contas o nosso x está tendendo ao infinito. Ah, mas se eu colocasse zero, se colocasse zero, dependendo do que fosse, né, daria erro, mas a gente não está querendo isso. Nós estamos tratando de valores infinitos, estamos tratando de valor de x muito altos. Então, este daqui vai ser zero, este daqui vai ser zero, este daqui vai ser zero, este daqui vai ser zero. Então, no fim das contas, e aqui nós estamos tratando de limites de constantes, assim como eu coloquei aqui em cima, é a constante em si. Então, simplesmente vai sobrar
5 sobre 2. Esse é o limite da nossa função, tá bom? O limite da função, ao qual a gente colocou aqui em cima, é 5 meios. Nossa, tudo isso simplesmente para chegar nos 5 meios? É, tudo isso simplesmente para chegar nos 5 meios. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido. Ah, e se eu tivesse dividido por um valor menor, aí não ia dar certo a conta, tá bom? De qualquer jeito não daria certo. Mas como não, beleza? Então, como não, nós simplesmente isolamos esses benditos desses nossos números aqui, isolamos pelo fator maior, né? E no fim das contas acabou sobrando o nosso valor, que é 5 meios. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E no fim das contas, isso daqui está tendendo a 5 meios, né? Para seguindo a infinito positivo. Belezinha, meus queridos e queridas? É isso aí, beijos na bunda e até mais.